O mundo que nós vivemos está sob risco. A expansão desenfreada do agronegócio, as queimadas e a poluição têm alterado drasticamente o clima do planeta, piorando as condições de vida, sobretudo para os mais pobres. Apesar de contar com a Amazônia e ter em seu território diversos ecossistemas e abundância de recursos hídricos, historicamente a sociedade brasileira teve uma relação predatória com o ambiente. O nosso passado colonial contribuiu de maneira decisiva para esse modo de agir. Ao longo dos séculos, a nossa economia esteve baseada na exportação de matérias-primas e, para tanto, adotou-se o expansionismo predatório do desmatamento e do extermínio físico-econômico de populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Nas grandes cidades, como Campinas e São Paulo, a hiperindustrialização e o superpovoamento não foram acompanhados de planejamento e de saneamento básico, o que criou grandes espaços de concreto, poluição e desigualdade. O resultado é uma sociedade doente, onde o lucro importa mais que a vida. Precisamos urgentemente repensar nossa relação com o meio ambiente. Porque só fala de Covid e ir passando a boiada. E a boiada está passando, e está passando faz tempo. Desde a aprovação do novo Código Florestal, a situação só piora. Bolsonaro assumiu com um discurso criminoso de que a legislação ambiental é inimiga do progresso e, desde o primeiro dia de governo, age para destruir o meio ambiente. Tanto que a sua primeira ação foi tentar acabar com o Ministério do Meio Ambiente e juntar com nada menos do que o Ministério da Agricultura. Bolsonaro foi obrigado a manter o Ministério do Meio Ambiente porque pegou muito mal com a sociedade e teve muita resistência dos setores ambientalistas, mas ele nomeou para o cargo o ruralista Ricardo Salles. Bolsonaro também ataca quem resiste e defende o meio ambiente. O governo tem sabotado o IBAMA e o INCRA e tentou tirar da FUNAI o controle da demarcação de terras indígenas, incentivando a invasão dessas terras pelos ruralistas. As comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e ribeirinhas têm sido alvos prioritários dessa política de extermínio. A luta é urgente. Somente com reforma agrária, mudando a lógica da produção agrícola, protegendo os povos e as demarcações de suas terras, defendendo as matas e as nascentes, é que teremos um futuro. O Brasil é reconhecido mundialmente pela abundância de recursos hídricos. Então, por que faltou água em 2014 e 2015 em diversas cidades do estado de São Paulo, afetando sobretudo as periferias das cidades? Bom, existem vários fatores. O primeiro é a destruição das nossas nascentes, rios e matas, que tem tornado o clima mais seco. O segundo é o superpovoamento e a falta de saneamento, sobretudo na Grande São Paulo. Com bacias altamente poluídas e impróprias para o consumo, o governo do estado de São Paulo tem priorizado a captação de água cada vez mais longe para abastecer a capital, como é o caso do sistema Cantareira. Gasta-se mais para transpor água de longe do que investindo no tratamento de esgoto e na recuperação das bacias poluídas. Em terceiro, na expansão desenfreada do agronegócio e na industrialização predatória, se utiliza muita água e se despeja rejeitos industriais e agrotóxicos no solo e nos rios. Contamina o ambiente e provoca adoecimento de trabalhadores. O modelo de privatização da água reforça desigualdades e contribui para a degradação dos recursos hídricos. A água é um bem universal e sua gestão deve ser pensada visando a coletividade. Mas o que os governos têm feito para mudar essa situação? Bom, a principal aposta tem sido a construção de grandes barragens, como é o caso do projeto da barragem de Sousas ou a barragem de Pedreira, já em construção. Será que essa é a melhor solução? Acreditamos que não, pois em geral a construção dos grandes reservatórios destrói nascentes e matas, o que agrava o problema do desequilíbrio do regime de chuvas. É sempre bom lembrar que o reservatório por si mesmo não produz água. A produção de água depende do equilíbrio do meio ambiente. Tanto é assim que no auge da crise hídrica em 2015, vimos imensos reservatórios do sistema Cantareira completamente secos. Além de ineficientes, as grandes obras custam caro para os cofres públicos. Custo este que tem sido transferido para a população por meio das tarifas de água exorbitantes. Além disso, no caso de Pedreira, o reservatório coloca em risco a população, pois é muito próximo da cidade.
Devemos investir na proteção das nascentes, das matas e no reflorestamento. É preciso fazer o desassoreamento das represas já existentes e recuperar as matas ciliares. Mudar a lógica da produção investindo em tecnologia e, principalmente, investir em saneamento básico, na coleta e tratamento de esgoto, despoluindo os rios. E por que isso não tem sido feito? Basicamente porque existem interesses de grandes grupos econômicos que fazem lobby e dirigem a gestão dos recursos hídricos. Quem paga a banda escolhe a música, lembra? Como vereadora, estive lado a lado daqueles que lutam em defesa do meio ambiente na nossa cidade e região, seja na luta pela prevenção de acidentes, quando apresentei um projeto de lei que obriga qualquer construção de barragem na nossa cidade contar com um plano de segurança antes da sua construção. Isso é básico, né? Seja na denúncia dos impactos ambientais na construção das barragens, os interesses econômicos por trás desses projetos e nos custos disso para a população. Os nossos recursos hídricos têm que ser preservados e a melhor forma de fazer isso é recuperando e protegendo o meio ambiente. O governo Jonas Donizete tem desmontado a lei que protege a APA de Campinas, com o apoio da maioria dos vereadores na Câmara. Em 2017, a maioria dos vereadores aprovou a desproteção dos fragmentos de mata da APA de Campinas. E nesse ano de 2020, o governo Jonas atua no sentido de excluir pontos importantes da lei. Por trás dessas ações está a pressão da especulação imobiliária e da construção das barragens de Pedreira e Sousas. Essas medidas impactam toda a cidade, uma vez que a APA de Campinas concentra uma importante biodiversidade, além de ser a região de maior produção de água. É como se fosse a grande caixa d'água do nosso município e responsável pelo equilíbrio térmico. Ao mesmo tempo que produz muita água, a região apresenta uma fragilidade natural, o que torna fundamental a proteção dos fragmentos de mata. Por outro lado, a especulação imobiliária gera enormes desigualdades e falta de investimento em infraestrutura e serviços públicos nas áreas habitadas pelas comunidades mais pobres do território da APA. Foi buscando resistir contra esses ataques e garantir os direitos da população que atuamos ao longo de todo o nosso mandato. Não foram poucas as vezes que estivemos em luta na defesa do meio ambiente e na ampliação dos serviços públicos. É justamente para manter essa luta que precisamos estar juntos, para evitar que passem a boiada e destruam os nossos direitos. É importante que o plano de manejo seja incorporado à lei da APA, ampliando a proteção e não desprotegendo. A prefeitura precisa investir nas atividades agroecológicas e no turismo rural, garantir serviços públicos para a população, tais como abastecimento de água e saneamento, por meio de obras ecológicas que não promovam desequilíbrio ambiental. Devemos defender os fragmentos de mata como condição de uma vida mais digna e saudável para toda a nossa cidade.